estamos aqui mais uma vez reunidos por causa dos 50 anos de hip hop, ou meio século de hip hop. E depois de todos os outros temas falados ontem e hoje, nós precisamos dar uma olhada e conversar com pessoas que estão por dentro destes 50 anos universais e também daquelas poucas caminhadas internas. Então nós convidamos para este painel o Brown X. Por favor, uma forte salva de palmas para Brown X. Cool Clever e o Imanayob. Eu, para este tema, e porque são pessoas que têm a palavra como principal veículo de trabalho, eu vou fazer poucas questões, porque eles vão assumir e vão nos levar para uma conversa. E espero que vocês absorvam, porque eu sempre que estou ao pé destes senhores faço questão de abrir completamente o cérebro para ver se entra alguma coisa. Então, eu vou primeiro perguntar o feeling, né? Porque esta malária dura anos e aumenta a cada dia. Sim, nós pensamos que algumas pessoas pensaram que isto ia acabar assim. Acho que em 80, alguns pensaram que nem em 80 chegaríamos. Internamente, aquelas pessoas que se envolveram com isto, os seus familiares e até elas próprias, não pensaram que fossem estar. E este ano o Sr. Cool Clever fez também 50 anos. Sim, acredito que quando o Clever entrou nisso, não pensou que aos 50 anos estaria sentado para falar de hip hop. Então qual é o feeling dessa eternização deste movimento cultural? O feeling é uau, né? Tem uma palavra para descrever, é uau, porque não, né? Tu não acreditavas nisso, ninguém acreditava nisso. Mas na verdade, quando tu estás, imagina que tu estás numa luta, né? E a única coisa que tu queres é sair da luta vitorioso. E enquanto estás na luta, não estás a pensar a que horas é que a luta vai terminar e não sei o que, tem que dar esse golpe, dar aquele e vencer. E a nossa caminhada, a nossa entrada para o hip hop foi uma cena que a vida nos levou. Nós não fomos para uma escola e depois vais estudar até aqui e depois vais para o hip hop, ou vais fazer aquilo, vais para vista a cena na televisão e depois não, nós entramos, a vida levou-nos para lá e nós não estávamos a contar um ano, mais 2 anos, mas não, né? Estávamos a viver aquilo só, né? Estávamos a viver aquilo e de repente passaram, sei lá, 30, 25 anos e não sei, né? Então foi assim, de repente, ok, já tem 50 anos e continua aqui a fazer isso, pronto, né? E então uau, só, mais nada, não foi nada programado, e por não ser programado se calhar tem sabor bom, né? Gostoso de estar aqui e ver que as coisas funcionaram. As coisas funcionaram. Eu estou a ver aqui pessoas, este senhor, este gajo está aqui, que está a fazer fotos, agora, né? A Universidade de Hip Hop. Todos vocês são sonhos realizados, né? É uma manifestação dos nossos desejos e das nossas intenções. Nós queríamos que as coisas acontecessem assim, uma ala, pintar, DJs, nós queríamos que as coisas... Era um sonho. E agora o sonho se tornou realidade. Então, pronto, é mesmo uau. Acordas e os teus sonhos tornaram-se realidade. Existem com maior ou menor dificuldade, mas estão aí. Então, eu não sei se tenho que agradecer a alguém, mas valeu a pena, ou tem valido a pena. Brown X, a questão é a mesma. És resultado de um acidente, porque o Ata esteve aqui a falar que não era para ser assim. Este cérebro é resultado de um acidente. Então este acidente gerou o Brown X. O feeling. Antes de mais, boa tarde a toda a gente. Agradecer à Universidade Hip Hop por ter organizado esse evento. Eu acho que
eventos dessa natureza devem acontecer mais vezes. O MC Capa tem uma música, né? O Cadáver Andante. Nós somos uma anomalia, porque nas estatísticas nós já andamos mortos há muito tempo. Eu, vindo da periferia, o Cleva fez agora 50 anos, próximo ano farei 50 anos. Nós tivemos essas minas todas ao longo do percurso, né? Para não estarmos onde estamos hoje. Eu até não é muito pelo hip-hop, é mesmo fisicamente, cronologicamente falando, um gajo está nessa idade. É uma anomalia. Agora, falando do hip-hop, 50 anos, meio século, se alguém tivesse me dito isso, eu não teria acreditado. Da maneira que as coisas começaram, com as dificuldades aqui em Angola e mesmo nos Estados Unidos da América, ter essa realidade hoje é uma coisa tipo irreal, talvez surreal para mim. Então só podemos continuar a ter cada vez mais as nossas energias, os nossos intelectos, as nossas sinergias e fazer com que isso cresça cada vez mais. Eu digo sempre às pessoas que enquanto eu tiver força, sempre que a cultura precisar de mim, eu vou aparecer. Porque eu só estou a dar de volta tudo que eu ganho no hip-hop todos os dias, o que eu acumulei durante esses anos todos. Então, para mim é uma coisa que nem se pensa, tá a ver? É no-brainer, como se diz. Oi, Manaiob, de todos os preletores, o mais novo. Esse feeling que estás aqui, estás a ser fotografado por ela, né? Pela Naiola. Sim, a Naiola encostou até aqui para fotografar esses anos todos, depois de tanto tempo. Mano, o que é que tu sentes? Como é que tu vês isso? Bom, eu falo muitas pessoas que eu já sinto isso há bastante tempo, porque as maiores conquistas que eu tenho através do hip-hop que eu vejo não são muitas pessoas que ainda continuam dentro da cultura hip-hop. Muitos deles estão fora. É a questão social, é o contributo que de uma forma ou de outra nós demos para a formação do homem. Ok? Hoje temos políticos, temos engenheiros, então eu acho que essas conquistas para mim são das maiores que nós tivemos da cultura hip-hop. Eu tenho muito orgulho quando eu me encontro com Feca, pelo homem, pelo indivíduo, pelo pai, pelo marido que ele se tornou através da cultura hip-hop. Eu tenho orgulho quando eu estou com o meu puto unigênito. O unigênito tem um pai exemplar. O Suburbano, o Santos. Eu admiro mais a transformação que a cultura hip-hop fez neles como homem e não como artistas, tá a ver? Acho que as rimas que eles fazem, tudo isso me dá um orgulho mais. Olhar para eles como homem, olhar para o Muay Thai, que na idade dele, muitos desses miúdos estão a fazer outra coisa, mas o Muay Thai é um indivíduo trabalhador, é das poucas pessoas da idade dele que chorou porque não vê o filho, porque não teve a oportunidade de conhecer o filho que levaram para fora. E a cultura hip-hop deu isso, deu essa responsabilidade social. Isso para mim é o maior triunfo que nós temos, né? O cidadão, o político que a cultura hip-hop formou, o ativista, o escritor que a cultura hip-hop formou. E sinceramente eu tenho muito orgulho, principalmente as pessoas que de uma forma ou de outra não estão aqui, que já não fazem rap, que já não fazem graffiti, já não fazem alguma coisa relacionada à cultura hip-hop, mas se tornaram em grandes pessoas, em grandes seres humanos por causa da cultura hip-hop. Olhando para estas mudanças sociais, eu vou trazê-las para aqui, para o Brown X e para o Cleva e levá-los até a finais da década de 60 e princípios de 70. Aquela condição social das pessoas que transformaram o que estava à sua disposição neste movimento cultural. O que é que se viveu exatamente ali? O que é que se deu? O que foi que aconteceu para que as coisas chegassem até onde chegaram? O que é que aconteceu? Infelizmente vocês não estão a ouvir a conversa aqui, mas o que é que aconteceu? Deixa tentar entender a pergunta. Qual foi o gatilho para aquilo acontecer, né? Naquela condição. Eu tenho uma frase
numa música, e a música felizmente passou por aqui, é uma música com Bob the Ray Chance, na verdade é uma música do Bob em que eu participei, que é hip hop, e eu digo que a dificuldade criou arte. A arte, normalmente quando se fala de arte, principalmente quando são os críticos de arte, os críticos não fazem arte. Os críticos observam e analisam a arte que é feita. E eu acho que esta função do crítico é uma função muito estranha. Comecei por dizer que normalmente quando se fala de arte, fala-se da vida separada da arte, né? E fala-se a arte imitou a vida. Neste filme ou nesta obra a arte imitou a vida. Isto é um caso em que a arte imitou a vida, enfim. Mas a arte é uma extensão da vida. A arte é a forma não física, digamos assim, da vida, né? Nós respiramos e não sei. A arte não respira, mas respira. A arte não fala, mas fala. A arte não vive, mas vive. É uma extensão de nós. E o objetivo das pessoas é manter-se vivo. Não sei se vocês já leram sobre a incapacidade que o cérebro tem de entender a morte. O nosso cérebro tem uma incapacidade de entender a morte. Por isso é que sempre que nós estamos a sonhar e sonhamos com morte, nós acordamos. O cérebro não percebe morte, porque o cérebro tem a função de viver, manter viva a pessoa. Há pessoas que estão fisicamente mortas, mas continuam vivas e o cérebro continua a produzir. E então a arte é esta extensão, né, da vida. E o que aconteceu no Bronx nos anos 70 foi exatamente isso. Foi a tradução, digamos assim, daquela vivência por meio da arte. Existiram pessoas que foram instrumentais na organização dessa manifestação, dessas manifestações, e essa organização deu naquilo que nós conhecemos hoje como hip-hop. Todos que estão aqui, obviamente, sabem, conhecem Bambaataa, conhecem Kool Herc, essas pessoas foram os instrumentos que o destino, digamos assim, criou para que o hip-hop existisse como uma coisa organizada. Mas o break, o rap, o DJing, o grafite são extensões da experiência humana aqui na Terra. E então o que aconteceu lá foi exatamente isso. As pessoas precisavam se expressar. As pessoas precisavam ser mais do que simples peões na sociedade. As pessoas que faziam grafite, por exemplo, e por isso é que eu sou muito apaixonado pelo grafite. A maior parte das pessoas naquela existência não tinham outra forma de viver, né? E não ganhavam com aquilo, não era o próprio hip hop começou como uma forma só de expressão, não era lucrativa. Esses elementos, esses peões de destino, como eu chamo, é que conseguiram, de alguma forma, organizar a coisa para que ela se tornasse um produto, digamos assim, comerciável, enfim, porque era só expressão, era dançar, era cantar, era tocar, era só expressão das pessoas. Mas a dificuldade cria arte. Nós temos no universo forças antagónicas. Da mesma forma como tu queres ir para frente, há uma força que te puxar para trás. Da mesma forma como tu queres evoluir, há uma força que quer regredir. E o que aconteceu foi que naquele ambiente onde de desespero, no ambiente de dificuldades, de falta de opções sociais, o hip-hop floresceu, porque a arte é como a água, encontra sempre um caminho, e foi isso que aconteceu. E a junção dessas vontades, dessas intenções todas, deu no hip-hop. A mesma coisa aconteceu com outros fenómenos culturais, em outros sítios onde a dificuldade era rainha. Acontece quase sempre, né? O Kuduro é uma dessas coisas
E muitas, o funk no Brasil é uma dessas coisas. Sempre que há dificuldade e há pessoas, há formas culturais, e essa coisa da cultura, né? As pessoas, cultura, não, há formas humanas de expressão que ultrapassam essa dificuldade. E o hip hop é resultado disso. Para contextualizar histórica, essencialmente, a década de 60, a década de 60 nos Estados Unidos foi muito conturbada. Tu tens a morte de Malcolm X, Medgar Evers, Fred Hampton, Martin Luther King, a próprio desmembramento do Black Panther Party. Depois tens do ponto de vista social, em que tu tens a administração Reagan a entrar no poder, e tu tens Nova York, por exemplo, a ser infestada pelo crack. Tu tens... That's why I hate microphones. Está melhor assim? Yeah. Então, tu tens esses ingredientes todos sociais. Se vocês repararem, na década de 50, 60, tu tens grupos como os The Four Tops, The Supremes, Stevie Wonder, todo esse pessoal tocava instrumentos. Tem uma explicação. As escolas e as cidades tinham um programa, somas alocadas pelo governo federal americano, e essas pessoas tinham aulas de música. É por isso que os Jackson 5, a única pessoa que não toca instrumentos é praticamente só Michael Jackson. E ele não precisava, o instrumento que ele mais tinha melhor era a voz. Mas as pessoas aprendiam a tocar instrumentos. Recebiam um nome na barriga. Recebiam depois de nascer, tal como os índios. Havia culturas assim. Tu não eras o Cláudio só porque estás na barriga. Porque ninguém sabia que se tu eras menino ou rapaz. As velhas já sabiam, porque tu não tens um bico na barriga, porque a lua fez aquilo, mas não tinhas propriamente o nome. O nome era característica, a tua característica ou a característica do teu pai. Né? Essa tentativa de identidade, tu se olhas bem principalmente para o rap, tu vais ter significados que as pessoas foram dando para a palavra R-A-P, e todos eles tinham uma visão de retorno. Teve uma fase que nós aprendemos que rap não era só ritmo e poesia, nós chamávamos, o pessoal chamava Real Africa People, Revolution Africa People. A própria música rap estava a tentar criar um significado de retorno à África. Se tu olhas para o Bambata, tens uma ideia que nos anos 70 eles deixaram de vestir da forma que vestiam, que passaram a vestir como africano. O tal símbolos africanos, o bubu e outras coisas mais. O retorno às roupas normais, que hoje nós chamamos roupa de rap, volta mais ou menos em 85, por aí. E o Public Enemy foi um desses culpados. Acho que o Public Enemy, apesar de ter uma visão política, o Public Enemy trouxe muito a visão comercial dentro da própria música rap. Foram praticamente os indivíduos que revolucionaram os chapéus com símbolo, as camisolas e outras cenas mais. Quer dizer que eles já tinham uma visão lucrativa daquilo que a revolução pode trazer. Mas a ideia do retorno à África era ligeiro. Houve uma vez que o Flavor, acho que foi fazer um espetáculo na Inglaterra do Public Enemy, e teve um indivíduo que perguntou, não sei falar muito bem inglês, mas ele perguntou: Flavor, como é que tu te sentes? E ele respondeu: eu me sinto preto por uma da foca. Eu ainda me sinto. E quando as pessoas lhe perguntaram por que ele usava o relógio, ele dizia que ele contava as horas de retorno à África. A visão hip-hop de mais ou menos nos anos 80, 70 e 80 na América, também tinha uma visão de retorno à África. E retorno à África tem um pouco a ver, retornar à África em termo cultural e em termo religioso, né? Eu acho que o Cleva deve lembrar um pouco dessa história, né? E pouca gente sabe dessa cena, se calhar. O Cleva, nos anos 80, acho que é 89, 80 e qualquer coisa assim, ele recebeu um grupo americano, aqui de rap, que tinha uma visão anti-América. E viram aquela coisa que as pessoas fazem do encontro juvenil, que houve há tempos atrás, acho que a última vez teve na Venezuela e não sei o que, dos países socialistas, houve aqui em Angola. E o Cleva foi intermediário de um dos grupos de rap. E nós estamos a falar nos anos 80. E esse grupo que veio para aqui já tinha uma visão africanista. Também já tinha uma visão africanista. Essa ideia, principalmente em Angola, essa ideia do rap angolano está um pouco afastado da religião, é consequência. É consequência de algo que a América já foi fazendo antes da CIA, antes dos brancos tentarem industrializar o rap, tentar pôr dinheiro de propósito na cultura hip-hop para destabilizar um bocado a cultura hip-hop, criar novas mentalidades.
porque algumas mentalidades nos anos 90 foram criadas. A indústria foi criada, a ideia dos conflitos, a ideia do preto ser contra o preto, de exibir que eu tenho aquilo, foi uma coisa criada pela própria indústria, foi uma coisa criada pelos brancos, para destabilizar essa força que o hip hop tinha. A força que o hip hop tinha começou a ser destabilizada, a consciência afro-americana que estava a ser construída nos anos 70 e 80, começou na América a ser um pouco destabilizada a partir dos anos 90. Mas em Angola é uma consequência. Veio a afro-renascência e depois da afro-renascência veio essa ideia toda do panafricanismo. Então é natural que se eu me encontro com a África, eu me afasto da religião dos brancos. É quase natural. Batam palmas ao Wimba, então. Que é importante. Eu preciso que encontros como estes realizem-se mais vezes, porque eu acho que há gatilhos que devem ser apertados para expandirmos a nossa consciência com relação à religião, mas principalmente com relação à espiritualidade. Religião significa religar. Se nós qualquer coisa, quer dizer que já houve antes. A é repetição, né? Se há uma religação, quer dizer que se quebrou a ligação, né? E a religião é religação. A palavra religião traduzida é religar. Nós, assim muito superficialmente, nós olhamos para a religião cristã como inimiga da África, mas muito superficialmente. Olhamos para a religião cristã como a religião católica. Eu preciso dizer as coisas como são. A religião católica como inimiga da África. Mas o cristianismo não nasceu como religião. Nós precisamos perceber isso. O cristianismo não nasceu como religião. O cristianismo nasceu como movimento de seguidores daquele que ficou conhecido como Cristo, ou Jesus Cristo, né? Vou repetir, nasceu como movimento de seguidores daquele que a história branca denominou de Cristo. Muitos dos conceitos, dos ensinamentos e das ideias que existem na Bíblia são africanos, são desse continente aqui. Existe o debate, que não é tão atual assim, entre o Jesus cristão, religioso, e o Jesus histórico. Nenhuma figura pode ser inventada do nada, percebam? Nenhuma figura pode ser inventada do nada e durar tanto tempo. Não existe isso. A figura do chamado Cristo histórico, e nós devemos, infelizmente, nós temos tantas dificuldades que há coisas que não nos interessam. Mas se uma coisa participa da nossa morte, se uma coisa participa do nosso sofrimento, se uma coisa participa da nossa invisibilidade, nós temos de aprender sobre essa coisa, nós temos de conhecer essa coisa. E nós podemos começar por ler sobre cristianismo, ler sobre religião e ler e aprender sobre a figura desse homem que a história denominou de Cristo.
nós podemos fazer comparações tendo em conta o tempo. Porque se você tem uma história que fala de reis e de rainhas, uma história que fala sobre homens que tinham várias mulheres, sobre rainhas em determinados reinos, sobre crença, você vai perceber, tem de perceber onde é que isso existiu. Porque você tem um tempo, né? Você tem o tempo. Você tem a Europa, tem a África e tem o que depois ficou conhecido como América. Então você sabe, se você estudar, você vai saber o que é que aconteceu, quais eram os hábitos na mesma época daquele espaço. E ao perceber isso, você vai compreender que as histórias bíblicas são principalmente sobre África. Tá vendo? São principalmente sobre África. A ideia do Messias, de alguém que vem para salvar, tem de ser de um espaço onde há sofrimento. Porque não se salva quem está bem, né? Não se salva quem está bem. A ideia de que... E a Bíblia tem muitas coisas que estão ali, só que nos ensinaram ao contrário. Sim, a Bíblia foi usada para escravizar. Se nós repararmos uma coisa que é simples na Bíblia, quando se decidiu que havia perseguição e Jesus, né, tinha de ir se esconder, enfim, mandaram um gajo para o Egito. E nós todos sabemos que o Egito é preto, né? Pronto, enfim, sabemos que o Egito é preto. E se tu mandas um gajo loiro, de olhos azuis, para o Egito, daquele tempo, ele vai ser agarrado assim. Porque o que nós chamamos de contra-inteligência, e polícia, e não sei o que, os governos sempre tiveram isso. Mesmo na altura da Rainha Ginga, antes da Rainha Ginga, existia exércitos, existia contra-inteligência, existia espiões, existia tudo isso, já existia isso, né? Então, eu não vou mandar, a menos que nós temos câmaras de reconhecimento facial que não existia naquela altura, não vou mandar o meu filho, vai para o Quênia se esconder, porque tanto perseguir, vai para o Quênia se esconder. Com a tecnologia de agora, mas se for só assim, não tem como saber que é ele. São todos pretos que estão ali, devem saber como é que está. Há boa de crianças aí, boa de crianças juntas a brincarem, que falam, não, o Jesus é esse. Não. Se fosse branco era rápido, né? Então, eu não vou mandar o meu filho se esconder num sítio onde ele é diferente. Vão lhe encontrar rápido. Está a entender? Esta história é muito usada para justificar a negritude dessa figura de Jesus Cristo. E quando nós falamos de negritude, estamos automaticamente a falar da África no começo, porque depois a África espalhou-se para o resto do mundo. E nós percebermos que as crenças... E ler a Bíblia, as pessoas às vezes criticam a Bíblia e não leem a Bíblia. As pessoas não... Há muita gente que critica a Bíblia e fala, mas não lê o que está ali. Se tu lês a Bíblia e falas com os teus avós e perceberes o que é que o teu bisavô falava para o teu pai, não sei o quê, tu consegues perceber que são histórias tuas. É o teu povo que está ali descrito. É o teu povo que foi escravizado, não é Israel, é o teu povo que foi escravizado, depois foi para aqui, depois foi para aqui, depois foi para aqui. É isso que nós estamos a ver. Está a perceber? Então é a nossa história, um pouco da nossa história que está aí contado. Agora, o branqueamento dessas histórias, verdadeiras ou não, e a utilização dessas histórias para a escravatura, para diminuir, para invisibilizar, é constante, é constante. Até agora nós temos, há um tempo as pessoas pensavam que os pretos não inventaram nada. A internet foi inventada por pessoas pretas. E todo mundo vai ficar, não, isso é mentira. Leiam sobre isso. A internet foi inventada por pessoas pretas. GPS, semáforo, geleira, ar-condicionado. Isto foi inventado por pessoas pretas. E nós não sabemos disso. Então, a invisibilização da nossa competência intelectual é um plano.
É um plano, e este plano vai até e ataca de propósito a nossa espiritualidade. Nós andamos confusos porque nós não sabemos. Há um conflito entre o que nós sentimos e achamos que deve ser e o que o resto do mundo e a sociedade é. Vem questões como feminismo, como homossexualismo, como ter várias mulheres ou não, enfim, a poligamia, estas questões todas que nos fazem tanta confusão, né? Fazem-nos tanta confusão porque é um conflito em o que nós somos, a alma que ainda continua viva aqui e aquilo que a sociedade se tornou. Nós temos que ter muito cuidado quando falamos principalmente do cristianismo. O islamismo é outra história, mas depois junta-se. O islamismo é outra história, mas depois junta-se. Esse conflito, digamos assim, entre o rap, a maior parte do pessoal do rap e a religião tem a ver, do cristianismo, tem a ver com a história recente, com o que nós percebemos que é. Se alguma coisa me ensina, se alguma coisa me melhora como homem, eu não preciso saber se ele é branca, azul, preta, amarela, é de mulher, é de homossexual. Não, eu só preciso estar aberto para receber aquilo. Para mim, a maior fonte de pobreza da alma das pessoas é arrogância. Eu não vou aprender sobre isso porque é um gay que está a me ensinar. É um gay que está a falar. Eu não vou aprender sobre isso porque é um preto, é um branco, é um muçulmano, blá blá blá. A verdade nisso, como diz, escuta, aprende, perceba. Nós precisamos ter isso. Precisamos ter a verdade em todas as pessoas. Os condicionalismos da cultura, da religião, da educação fazem isso, né? Nós ficamos como, aquele, mas nós somos só um. Somos só um. Eu não tenho vergonha de falar da minha espiritualidade na música ou em algum post que eu vou fazer no Facebook. Se as pessoas dizerem, o Clever está armado em cristão, ou o Clever parece cristão, és tu, estás a fazer a tua cena, não sei o quê. Eu não sou cristão, mas se tu percebes assim, é a forma como tu é que percebes assim. Eu não percebo, eu estou num caminho que é meu, né? Precisa ser meu e das pessoas que estão ao lado, e eu quero comunicar e perceber. Se as pessoas percebem a mesma coisa, quero ensinar e aprender, né? Nós precisamos abrir, e isto é importante, por isso que no princípio eu comecei por falar que estes encontros são importantes, porque daqui, certamente, vocês vão ver, aquele gajo falou essa merda, vamos ainda investigar sobre isso. O Amadeu falou aquilo, o Ima falou, vamos ainda investigar sobre isso. Isto é importante, para nós não sermos só, eu sou do hip hop, mas o que é que tu conheces de hip hop? Jay-Z, Nas, não sei o que, roupas, blá 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 blá, miúdas, está fixe, mas mais. Hip hop é o que para ti? Né? Eu sou religioso. Tu és religioso que não tem que ir à missa todos os dias, eu tenho que não sei o que, é o domingo e blá 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 blá, tenho que acreditar em Deus e mais. Né? Isso veio de onde que você acredita agora em 2023? Veio de onde? Eu sou muçulmano e mais. Né? Nós precisamos ir mais e cada vez mais. Eu já não faço muita separação entre as coisas. Para mim tudo é a mesma coisa. Tudo está ligado, como Amadeu disse. Há interseções. Tudo que é criado por homens está ligado. Tudo que é criado por homens, por pessoas, quando digo homens, pessoas, está ligado. E então nós precisamos ter muito cuidado quando nós separamos as coisas. Quando nós separamos crenças, vamos separar pessoas. E quando nós separamos pessoas, nós separamos vida. E a vida tem mais significado, mais grandeza e mais riqueza e mais poder quando é partilhada. Nós fomos feitos para partilhar mesmo. Por isso é que juntamos a uma mulher e temos filhos e não sei o quê, blá, 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 blá. É essa a nossa natureza, comunicar, comungar, né? Ligar. É isso. E a religião veio também nessa intenção de ligar, de comungar, né? Agora, a forma como se usa esse poder, cada um, né? Poder, dinheiro, riqueza e não sei o quê. Mas a intenção primária é ligar, é fazer acreditar no nosso próprio poder, né? Nós somos Deus também, está a entender? Nós somos Deus também. Deus está em nós e nós estamos em Deus. E Deus não é uma pessoa, não é um senhor branco sentado num trono, não sei o que, com barba branca. Não é isso, né? Eu não acredito nisso. É energia. E então nós precisamos compreender os outros para compreendermos a nós mesmos. Já?
Eu não sei se me fiz perceber. Eu queria só acrescentar algo. Do ponto de vista social, naquela altura, os líderes religiosos se identificavam com o sofrimento do povo, porque eles também sofriam as mesmas repressões. O Luther King tinha que andar. Até uma parte que o Luther King diz: eu estou cansado de marchar, estou cansado de marchar. Há uma cota que a ativista, a Ella Baker, e outra coisa que eu vou só abrir aqui um parêntese. É completamente inadmissível, é só para vocês verem como é que a supremacia branca funciona. Há uma música que foi lançada em 1920 de uma senhora preta que se chama Ma Smith. O título dessa música é Crazy Blues. É o que fez aparecer a música popular nos Estados Unidos da América. As primeiras pessoas a fazerem blues nos Estados Unidos, a gravarem blues, são mulheres pretas. No movimentos cívicos, as pessoas que organizavam as marchas do Luther King, a pessoa líder era Ella Baker. Vocês precisam encontrar essa senhora. Ela tratava o Luther King como uma pessoa normal. Porque é isso que o Luther King é. O próprio Malcolm X, se ele se tornou essa pessoa que ele é graças à cota Betty Shabazz. A primeira mulher a se tornar multimilionária nos Estados Unidos é preta, é a Madam C.G. Walker. LeBron James, para facilitar a vida de todo mundo, fez uma série sobre isso. O filme The Matrix, que revolucionou o cinema, a criadora do The Matrix é mulher, é preta. Pois, o próprio Frederick Douglass, que se tornou um grande orador, é uma mulher preta que está por trás do sucesso. E o Frederick Douglass, ele tem um discurso que ele faz no dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos da América, que é uma coisa arrepiante. Há um documentário que o Will Smith produziu sobre os Estados Unidos da América, tem 6 episódios, está na Netflix. Vocês podem ver, está lá. O que eu estou a querer dizer? Nós não podemos ter pessoas como Harriet Tubman, que fizeram o que fizeram por nós, e essas pessoas não são faladas, essas pessoas pura e simplesmente são apagadas. No próprio hip-hop, a Queen Latifah, em 1995, não, vou recuar mais até, 1985, Roxanne Shante. Quantas pessoas aqui conhecem a Roxanne Shante? Nem são 5. A Roxanne Shante tinha 14 anos e ela está numa disputa para se determinar quem vai ser melhor MC do mundo. Ela só tem 14 anos. O Busy Bee já estava na casa dos 20. Ela arrebentou com ela. Com ele, aliás. Mas na hora de determinarem quem era vencedor, o último juiz deu 4 pontos, quando todo mundo estava a dar 10, 9, 8, ele deu 4 pontos. Mas a explicação dele é que é brilhante. O pessoal quis fazer confusão, claro, o público não estava de acordo, mas ele diz na Chanté: o hip-hop nós estamos em 85 e o hip-hop apareceu em 79. É uma música de pretos, vem do gueto. Se eu vou para esses estúdios, para esses executivos, para esses advogados, para esses economistas, para lhes convencer que essa é uma música séria e a melhor MC é uma menina de 14 anos, prestem atenção, é mulher e é preta e é adolescente, eles não vão me levar a sério. Então você não pode ganhar isso. Ou fez, ele sacrificou a Roxanne Shante por um bem maior. Não sabemos se ela tivesse ganho seria a mesma coisa, mas ele tomou a decisão melhor que ele achou naquele momento. A Roxanne Shante, entretanto, a partir dali ela já não viu mais o hip-hop da mesma maneira. Porque ela é daquela geração que eu dou, se eu tenho lealdade, essa lealdade tem que ser dada de volta. E o termo keeping it real no hip-hop, vocês sabem o que isso significa. Em 95, a Queen Latifah lança um álbum em 93 que é o Black Rain, o Reinado Preto. Há uma música nesse álbum cujo título é UNITY, Unity. Em 95, no Grammy, ela está contra o Snoop, está contra o Ice Cube, Warren G, que naquela altura tinha uma música Regulator, que era a bandeira do G-Funk. Entretanto, os Grammys deram o prêmio de melhor música à Queen Latifah, Unity, porque aquela música é contra o patriarcado. Só que tem um problema. Nós estamos em 95, o hip-hop ainda não é reconhecido como
um gênero, né? Ainda não quebrou muitas barreiras, ainda há aquele preconceito, mesmo até na própria comunidade preta. Então, ela até ganha um Grammy, não teve esse impacto que teve, porque ela ganhou, é mulher, é preta, e há um estilo que ainda não é valorizado. Se fosse jazz, é outra coisa. Isso me fez lembrar agora o facto do Kendrick Lamar ter sido nomeado, ter recebido o prêmio de Poet Laureate em 2017. Isso aqui passou despercebido. Esse prêmio, o primeiro preto a ganhar esse prêmio chama-se Wynton Marsalis. Ele fez um álbum de música clássica, ele é jazzman, mas fez um álbum de música clássica e o título do álbum é Blood on the Field, sangue nos campos. Nesse caso nos campos de algodão da escravatura. Ou seja, o hip hop nem era um gênero musical que eles consideravam. O próprio jazz, para ganhar esse prêmio, foi em 1997. Uma música que já é um estilo musical que é centenário, que é conhecida como a música clássica dos Estados Unidos da América. Não há nada mais clássico e complexo que o jazz nos Estados Unidos da América. O Kendrick Lamar, esse prêmio Pulitzer, é um prêmio que é galardoado por jornalistas e músicos. Uma das pessoas que estava no júri chama-se Betty Carter, é violinista. Ela em 1999 lançou um álbum, o título do álbum é Paganini. O Paganini é um grande compositor de música clássica italiano, já é morto, já morreu há muito tempo. Entretanto, ele deixou um violino. Aquele violino é praticamente um bem da cultura italiana. Não é qualquer pessoa que é autorizada a tocar aquele violino. A Regina Cara utilizou aquele violino para gravar esse álbum. Ela fazia parte desse jurado e eles disseram que o álbum do Kendrick Lamar, o Damn, é uma obra-prima. Rapaz de Boston, aliás de Los Angeles, que passou toda a sua vida a lutar contra o remorso de sobrevivência, porque perdeu todos os amigos. Que nem aquela letra que o Clever falou há bocado. Sai de Compton e ganha esse prêmio. O hip hop a ser reconhecido na mais alta instância em termos de atribuição de arte. Isso devia ser celebrado, isso devia ser motivo de debate. E o Kendrick Lamar, o ano passado, foi ano passado ou esse ano que lançou o álbum? Ano passado. Há álbuns que eu preciso realmente de um ano para poder escutar. Eu ainda estou a escutar, ainda estou a dissecar o álbum do Kendrick Lamar, por causa das referências. Voltando à questão do Cláudio. Quando tu tens um líder religioso que se identifica com a comunidade, claro, a tua luta é a luta dele. Eles eram batidos pela polícia, eram mortos pela polícia e eles faziam a luta que faziam. Ou seja, a teologia dessas pessoas era uma teologia de combate. As missas não eram só para a pregação das escrituras sagradas, eram também questões sociais e econômicas dos Estados Unidos da América. Agora, tem uma coisa que o hip hop tem a ver com a religião. A religião foi utilizada para camuflar o blues, por exemplo, a memória dos escravizados que foram no outro Atlântico. Então, os músicos de blues procuram reproduzir sonicamente os cânticos que as pessoas entoam durante as missas. O Jay-Z e o Pharoah Monch são MCs muito complexos, porque são os dois netos de pastores de igreja. Então, o vernáculo da Black Community tem muito a ver com a religião. A Black Community reinventou a forma como que a palavra de Deus, o Evangelho é passado por causa da nossa realidade. E se vocês prestarem atenção, há grandes músicos americanos que vieram todos da igreja. A Aretha Franklin, todos os gajos dos Boyz II Men, Whitney Houston, Marvin Gaye, o próprio Wyclef Jean, ele era baterista no coro da igreja dele. Então, a religião era uma forma de as pessoas expandirem cada vez mais a sua consciência social, econômica, e cultural e histórica. Agora, nos anos atuais, tu tens pastores multimilionários. O T.D. Jakes, por exemplo, ele tem jatos. Você acha que essa pessoa vai sair contigo para a rua? Ele é milionário, a tua realidade não se coaduna com a dele. Ele está completamente alienado da tua realidade. E é o que acontece também aqui. Minha mãe é do Simão Tuco. Eu quando quero provocar minha mãe, digo, mas como é que vocês tucuistas têm uma igreja que custou 20 milhões de dólares? Ela diz, não, nós é que estamos a contribuir. Mas você quando está aí para a igreja, você me pede dinheiro para pagar o táxi. O Dr. Omar Johnson, há 2 semanas, deu uma entrevista onde ele falou uma coisa que me deixou arrepiado.
Ele disse que só na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos da América, num fim de semana, num domingo, a comunidade preta só de contribuição são 8 milhões de dólares. Se vocês conseguem contribuir 8 milhões de dólares só num domingo para a igreja, como é que vocês não conseguem utilizar esse dinheiro para mudar a vossa realidade? Então o problema é sempre o mesmo, são as nossas prioridades que andam invertidas. Você está a dar dinheiro para a igreja, que é só um monumento, e em tua casa tu não tens escola, teu filho não tem educação, tu tens uma polícia racista que está todos os dias a te matar, e você está a dar 8 milhões de dólares para a igreja porque você quer garantir o paraíso. E só para fechar, há uma música do Ice Cube, o título dessa música é When I Get to Heaven. Vocês precisam escutar essa música. Obrigado. Ok, o IMA, vou começar pelo IMA, espero que o Cleva venha a tempo de também partilhar isso. Quais são os momentos, sim, super relevantes que tens em memória, quer do hip-hop nacional como internacional? Bom, é bom dizer que eu dificilmente falo do hip-hop internacional. Porque também sou daquele que dificilmente também escuta rap. Eu sou mesmo apaixonado pelo hip hop nacional. Eu sempre fui apaixonado pelo rap angolano. Eu sou do tipo que há uns 4, 5 anos decidi eu próprio meter minha mochila aí para as outras províncias para ter uma informação sobre o desenvolvimento do hip hop, como nasceu. Eu fui para Cabinda, fui para o Soio, fui para Benguela, fui para o Ambo, fui para o Ibié, porque eu sou apaixonado pelo hip hop nacional. A minha paixão pelo hip hop nacional mete o hip hop nacional acima. Já me chamaram de maluco por isso. Cada vez que me apresentam 2 MCs internacionais bom, eu consigo encontrar 20 em Angola ou 10. Eu procuro, digo, eu também tenho esse, tenho aquilo. Então normalmente eu falo muito sobre o hip hop nacional, né? Se tu me perguntares os momentos, eu acredito que nos últimos 10 anos nós vivemos o melhor momento do hip hop nacional. Porque sempre que a gente falar dos melhores momentos, fora desses 10, 12, 13 anos atrás, nós vamos falar dos melhores momentos do rap em Angola. Não vamos falar dos melhores momentos do hip hop, porque na verdade os melhores momentos do hip hop nacional são nos últimos 10 anos, né? Em que a gente de uma forma ou de outra conseguiu ter todos os elementos, ok? Todos os elementos ao mesmo tempo. Nos últimos 10 anos a gente teve uma movimentação grande do break. Os últimos 10 anos produziram, 10 ou mais anos produziram DJs como o Maman, como com DJ Uncapa, como o Mix, tá a ver? Nos últimos 10 anos e tal, produziram grandes produtores como Marcial, como o Seven Wonder, né? Que é uma coisa que nós não tínhamos mais ou menos há 15 anos atrás. Nos últimos 15, 10 anos começaram a produzir-se grandes editoras. Não posso falar grande naquele parâmetro, mas a gente teve MP3, tivemos o Samurai, tivemos agora a editora de Seven Wonder, temos agora Água Turvas, temos outras cenas. Eu acho que o grande, vivemos grandes momentos, mas continuo a dizer, se eu vou falar dos grandes momentos antes de 2005, mais ou menos, eu vou falar de momentos de rap. Ok? Eu vou falar de momentos de rap. Porque é nesses últimos 10 anos que nós temos hoje o Cruz de grafite. Nós temos a produzir Sabal Cru, ok? Produzir Sacaf, produzir outras crew, e nós não tínhamos antes de 2005 por aí. Então, para mim, o grande momento, sem dizer da Universidade de Hip Hop, porque para mim, a Universidade de Hip Hop, caracteriza a fase de ouro, da cultura hip hop em Angola. Agora, se eu tiver que falar sobre momentos de rap, claro que eu vou recuar um bocado para os anos 90, vou falar um bocado da Family X, vou falar do núcleo rap, vou falar da coligação periférica, mas esses movimentos todos estavam constituídos principalmente pela música rap. Então eu acho que a gente vive os últimos 10, 15 anos, a gente vive os melhores momentos do hip hop. Antes disso nós não tínhamos um festival como esse. Todos os festivais que nós tínhamos antes de 2005 eram festivais de rap.
Full Time, os espetáculos da coligação periférica, os meetings feitos pelo Cota Mr. Paul em 95, o espetáculo patrocinado pela Rádio Nacional e pela Rádio Luanda, que para mim era estratégico para poder promover CSP e não para promover a música rap. Então nós não tínhamos festivais como esse, como a universidade fez. Nós não tínhamos festivais como a Cano Cortado fez no final do ano passado, com distribuição de prêmio. Não tínhamos RPL. Cláudio, para mim, o melhor momento da cultura hip-hop é agora. Ele tem toda a razão. Agora é o momento que você está a viver, mas o agora também é consequência do ontem, né? É interessante. Gosto dessas provocações. Para mim, são vários momentos, mas agora o Wima falou aqui de festival. Ok, acho que a LAC foi criada em 92. Pois. A LAC tinha organizado um festival de hip hop em 93, foi ali na Fresca Angola. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi a moldura humana que o hip hop já tinha conseguido mobilizar, estás a ver? E aquilo foi uma coisa marcante, ver que nós já tínhamos, éramos muitos. E foi em 93, eu me lembro como se fosse hoje, tinha o pessoal da cidade, o pessoal, estava aí todo mundo na paz. E naquela altura, o álbum que estava a bater para caramba era o álbum do Snoop, o Doggy Style e o The Chronic. Aliás, esses dois, quando lançaram esses dois álbuns, aquilo foi um tsunami e foi um momento singelo. Agora, sim, internacional, eu acho que para mim, se bem que vocês não testemunharam, mas foi ter encontrado, ter conhecido, né, uma pessoa que eu sempre chamo esses gajos todos que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, de meus mentores, tá a ver? Eu já estive com o Chuck D. Uma das coisas que o Chuck D... No Cine Karl Marx, para além da cena do Stetson Sonic, que eu tive a oportunidade de ser integrado por causa da língua inglesa, por falar inglês, daquele grupo que você falou, havia um grupo que se chamava Lords of Underground. O Lords of Underground era um grupo que era mesmo lixado, americano. Vocês podem pesquisar Lords of Underground. Por acaso um deles agora, o Do It All, está a fazer política. Ele agora eles vieram para Angola, estavam a fazer um périplo por alguns países africanos, vieram para Angola a convite de um grupo de jovens e fizeram um espetáculo no Cine Karl Marx. O espetáculo não foi publicitado como devia ser e estava lá pouca gente, mas as pessoas que estavam lá eram pessoas que gostavam de rap, que entendiam hip hop, enfim. E foi um espetáculo lixado. E houve uma altura, obviamente, que eles, microfone aberto para fazer freestyle, enfim. E eu lembro que, dentre muitas pessoas que já faziam rap naquela altura, na plateia estava eu e o Yannick. Eu fui com o Eugênio Ferreira. O Eugênio Ferreira levou-me lá, o Black D. E então, era um grupo... era um grupo... Mono, what's up? Como é que é? Era um grupo americano a falar inglês. Eles disseram para a base, quem puder. Eu subiu o Yannick, subi eu e subiu mais alguém, não me lembro o nome. E eu fiz freestyle em inglês. E eu comecei a fazer aquele espírito, né? A fazer, de repente eu senti que o DJ puxou o beat, né? Parou o beat. Porque eu queria perceber o que é que eu estava a falar. Ele disse, em inglês, mas eu queria perceber. Ele depois, eu acho que eu lancei umas 6 linhas, depois ele fez e deixou, e o people foi muito bom aquilo. O Yannick depois entrou, fez em português, e no fim o Mr. Scratch, o DJ, chamou-nos para conversar, e conversamos e falamos, e depois ele foi embora para os Estados Unidos e nós continuamos aqui na nossa vida. Aquilo foi muito marcante, por quê? Porque depois saiu uma matéria na CNN sobre a visita deles, e eles falaram disso. Anos antes, acho que era em 92, ainda havia guerra e blá blá blá, o Nelo, e por isso é que quando falas das figuras periféricas, é preciso falar que o dono da discoteca Paralelo na Vila Alice, o Nelo, ele apoiava muito movimentos emergentes, né? E o hip hop naquela altura era um movimento emergente. Ele realizou uma festa
que era suposto ser uma festa para os SSP. Mas aquilo acabou por ser uma festa de rap. E o G-Unity, o meu grupo, atuou, nós cantamos e fomos. Foi nessa altura que eu conheci o Paul G. O Paul G foi ao palco, enquanto nós cantávamos, ele foi ao palco, abraçou-me, não sei o que disse, e falou em inglês. Pai, por isso está muito fixe, não sei o que, blá blá blá. Depois conversamos e ficamos amigos. E aconteceu que a CNN estava cá, em Angola, a fazer reportagens sobre movimentos jovens em países africanos em conflito, porque nós tentámos paz, depois não, em 92 houve depois aquela guerra outra vez, o ressurgir do conflito, e eles fizeram a entrevista, começaram a entrevistar jovens, e depois, acho que foi no Boi das Abordas, chamou-me e disse, pá, o Clever fala bem inglês, dá a tua entrevista em inglês. E eu fiz a minha entrevista em inglês, e aquilo passou na televisão. E eu depois comecei a perceber, se calhar nós temos voz, se calhar dá para fazer alguma coisa mais do que ficar só aqui a cantar e não sei o quê. E quando começaram a surgir na minha vida pessoas como Amadeu, enfim, eu percebi que pronto, isso aqui pode dar em alguma coisa. E então estes 2 momentos foram muito marcantes. O outro, eu entrei no hip hop por meio do break. A primeira disciplina do hip hop pela qual me apaixonei foi o break dance. E então, anos depois, eu já me tinha juntado ao Luquen e ao DJ Calas. Nós fizemos um evento que se chamou Hip Hop Angola. O Hip Hop Luanda, acho que foi Hip Hop Luanda, aconteceu no chá de Caxim. E qual era a nossa intenção? A nossa intenção era buscar o pessoal do break. Eu já tinha tido contato com o Killa e pronto, do estilo urbano, e chamamos o Killa. Ele disse, há mais grupos e fizemos um festival bonito. E aconteceu uma coisa extraordinária. Nós estávamos lá a ver, super emocionados, Calas, o Luquen e eu. E havia um grupo que tinha um miúdo, um bebê. Aquele era um bebê, juro. Aquele miúdo devia ter 6 ou 5 anos, era um bebê. O miúdo entrou em palco, pá. Ele estava a dançar, fez todos os movimentos, depois parou, fez um freeze. E o pessoal, palmas. E eu olhei para aquilo e disse, quando nós começamos a ouvir, ver break, esse miúdo não existia, nem intenção, nem sei se o pai dele conhecia a mãe, enfim. E depois eu vi, então o futuro está ali, isto não vai morrer. Foram marcantes, sim. E pronto, e depois o fato de me terem chamado para ter um programa de rádio e essas coisas todas, foram muitos momentos marcantes. A nível internacional, foi quando eu vi na televisão da Angola, na TPA, aquela mesmo que o volume aumenta. Eu estava em casa, eu gostava muito do programa Clube de Jazz. E o Clube de Jazz teve uma edição, eles anunciaram, não sei o quê, que haviam fazer um especial com o Herbie Hancock. O Herbie Hancock é um pianista, tecladista, porque ele não toca só piano, toca também sintetizador, principalmente sintetizador. Ultimamente ficou muito conhecido como um pianista ligado aos sintetizadores da tecnologia. E estava um DJ, que eu acho que é o Grand Wizard Theodore, e eles têm uma música que é o Racket. Eles fizeram o Racket. O Racket é assim um marco no hip hop, na música rap. O Racket é só instrumental. É o Herbie Hancock no piano, no sintetizador, e o Grand Wizard Theodore no scratch. E foi a primeira vez que eu vi na televisão DJs e breakers, man. Ainda não tinha saído o filme. Eu fiquei apaixonado por aquilo, man. Era da televisão da Angola num programa de jazz, porque o Herbie Hancock é considerado um artista, um pianista de jazz, mas ele foi dos primeiros a fazer fusão com hip hop. Então, foram esses e outros. É importante deve referir também quem é o Grand Wizard Theodore. O Grand Wizard Theodore é o inventor do scratch. O inventor do scratch. O scratch teve um inventor. E ele inventou quase que por acaso, né? E depois foi desenvolvendo. Mas ele foi o inventor do scratch. DJ inventor do scratch. Ok, o nosso tempo já... Ainda bem. Já não permite. Palmas para os senhores. E agora eu vou deixar o microfone para o reitor da Universidade de Hip Hop. Não, acabou.